Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal Partitura e Teclado Fácil. Eu sou o professor Elvis Chaves, sou professor de teclado arranjador e estou aqui para mais uma aula de teoria musical. Essa aula ela é uma aula integrante do curso de teclado arranjador aqui da minha escola, onde as aulas são presenciais ou online, né? Em especial eu estou gravando essa aula aqui para um aluno chamado Gerson, vai ficar até registrado aqui, Gerson, que a sua aula vai fazer parte aqui das aulas que os demais alunos vão assistir também, tá certo? E como sempre eu estou utilizando aqui o material da professora Anelore. É uma série de livros, né, chamada Teoria Teen. Esse aqui é o volume 7, tá? No capítulo 9. Então, se você tem um livro, eu aconselho que você pegue o livrinho agora, abra no capítulo 9, na página 71. Vamos estudar modulação, que é um assunto importante dentro da música. E o nosso objetivo nessa aula é explicar para o aluno o que é uma modulação, né, para que ele aprenda, não só para que ele compreenda, mas também para que ele possa identificar as modulações em uma música que ele está tocando. E quem sabe futuramente ele mesmo criar essas modulações em composições próprias. Então, é um assunto um tanto complexo, entre aspas, porque ele depende muito de assuntos anteriores, né, como domínio das escalas maiores e menores, funções dos graus, formação de acordes e intervalos. Então, se você não conhece esses assuntos, provavelmente a sua compreensão de modulação vai ficar um pouco comprometida. Todavia, a gente vai tentar explicar de um modo que você possa compreender, né, e identificar e quem sabe até fazer. Mas quero deixar bem claro que trata-se de uma aula que vai trazer modulação de forma introdutória. Nós já vimos modulação no curso, há tempos atrás, nos volumes anteriores. Dessa vez a gente vai aprofundar um pouco mais, vamos falar do conceito novamente, mas nós vamos aprofundar um pouquinho, mas não tanto. Antes da gente começar, é importante que você deixe o seu like. Isso é muito importante para o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para que você seja notificado de novos vídeos. Aqui no canal, eu também ofereço aqui na descrição, tá? Você vai ter acesso a outros produtos que eu ofereço e isso ajuda o meu trabalho, porque não só de rentabilidade do YouTube um professor vive, né? Mas também de todas as vendas que ele consegue fazer. E isso é muito importante, gente, é sério, sem brincadeira. Vocês vão ter acesso aqui. A minha página de partituras vai estar aqui nos cards, tá? Você vai ter acesso à minha coleção de partituras, são mais de 800 partituras para teclado arranjador. É um material muito bom, muito vasto. Você compra e não tem fim. Partitura pra caramba, é muita coisa. Você vai ter um dicionário de acordes, esse dicionário é um guia, na verdade, né? Um guia para formação de acordes. Eu acho que todo estudante, principalmente o autodidata, então se você estuda em casa sozinho, você não pode deixar de adquirir o meu dicionário de acordes, o meu guia de acordes. Então, não perde essa chance. Adquira. Não é caro, é um preço justo. E outros produtos, tá? Toda semana tem música nova no canal, tem tutoriais, enfim. É vasto, né, a quantidade de conteúdo que tem aqui no canal. Vamos começar a nossa aula de hoje com a velha pergunta que a professora sempre traz, né? O que é modulação? E ela vai conceituar a modulação como sendo o seguinte: modulação se verifica quando há mudança de tom dentro do mesmo trecho musical. Um tom é deixado e se estabelece um novo tom. Em outras palavras, você está tocando uma música em dó maior e em dado momento essa música começa a usar acordes da escala de sol maior. E isso perdura por algum tempo, né? E depois volta para a tonalidade principal, que seria a de dó. Então, isso seria uma modulação. Estou tocando em dó, passo para sol e depois volto para dó. Não existe uma regra que diga assim: eu estou em dó e eu posso modular para qual tonalidade. Não existe muito isso. Agora existe assim um modo geral, né? Como ela diz aqui, ó, a maior parte das modulações ocorre entre tons vizinhos, tons vizinhos próximos e afastados. Digamos que isso é uma cultura entre os compositores. Nota-se que
O que é feito em alguns estilos musicais, ele acaba sendo copiado por outros compositores daquele estilo e até de outros estilos. Então, isso é muito influenciado pela cultura. Mas não existe uma regra geral. Se eu estou tocando em dó, eu posso simplesmente passar para dó sustenido, que acaba não sendo um tom vizinho, né, no ciclo de quintas. Os tons vizinhos de dó seria o sol, né, que é a próxima tonalidade no sentido horário, né, ou fá, próxima tonalidade no sentido anti-horário do ciclo de quintas e as suas relativas. Consequentemente, os seus acordes também. Bem, tons vizinhos, né, são aqueles que têm a mesma armadura de clave, né, um acidente a mais ou menos. Isso aqui a gente já estudou. Existe um capítulo lá atrás falando sobre tons vizinhos e tons afastados. Foi por isso que eu disse que para entender esse capítulo é interessante que você entenda nuances de escala, né, e assuntos relacionados à escala. Mas eu creio que isso não seja problema, até porque se você é aluno do curso, você viu esse assunto e você sabe que essas coisas são sempre cobradas. Eu sempre digo aos alunos, revise, não deixe de revisar. Tons vizinhos, repetindo, tons vizinhos são aqueles que têm a mesma armadura de clave e um sustenido, um acidente, desculpe, a mais ou a menos. Por exemplo, a escala de dó, ela não tem nenhuma alteração. Aí você vai perceber que a escala de sol tem uma alteração, que é um sustenido, e a escala de fá tem um bemol. Se você olhar aqui no ciclo de quintas, você vai ver que dó está aqui no meio, né? Os tons vizinhos de dó são sol e fá. Se você olhar no ciclo, eles são vizinhos literais, vizinhos de fato aqui, ó, eles estão bem pertinho. Quem são os vizinhos de sol? Aí você já vem para dó e para ré, né? Dó à sua esquerda, ou no sentido anti-horário, e ré à direita, no sentido horário. E você vai ver que sol difere de dó, né, em um sustenido, e que ré difere de sol em um sustenido também. Ele repete a armadura de sol, mas tem um sustenido a mais, que é o dó. Esse é o conceito de tons vizinhos, né? Então você vai perceber aqui, ó, exemplo, né? Ela dá um exemplo aqui no próprio capítulo. Tom inicial, dó. Modulação para sol ou fá maior. E as relativas de dó, sol e fá. Esses são os tons vizinhos. Acidentes temporários geralmente indicam a modulação. Acidentes temporários são sustenidos e bemóis que aparecem no decorrer da música. Eles não estavam na armadura e de repente, aparece ali 1, 2 compassos, depois somem. Ou seja, a aparição de acidentes temporários é um grande indício de modulação. Acidentes temporários geralmente indicam a modulação, como eu acabei de dizer, e usar o ciclo das quintas para visualizar os tons vizinhos foi o que nós fizemos ainda há pouco. Vamos pegar aqui mais um exemplo, pegar Lá. Os tons vizinhos de Lá vão ser Ré, no sentido anti-horário, e Mi, no sentido horário. E as suas relativas. Todas essas escalas são vizinhas de Lá. Então, veja só, essa galerinha aqui, ó, né, essas escalas aqui são todas vizinhas de Lá, ok? É assim que a gente calcula. E aqui é só uma revisão, tá? Bem, depois você dá uma olhadinha no gráfico para você relembrar tons vizinhos, ciclos de quintas, que é algo que a gente estuda praticamente semanalmente, né? Acho que do volume 3 para cá a gente vê bastante esse assunto. Então é uma coisa que fica bem cansativa, mas que é necessária de se saber. Bem, passando aqui para a próxima página, a gente tem aqui o modo maior, a gente tem a escala de dó como tonalidade principal. Aí os tons vizinhos é o seu quinto grau e o seu quarto grau e as suas relativas, né? No caso, a relativa do sexto grau, a relativa do quinto grau, né, e a relativa do primeiro grau. Sendo aqui dó, nós vamos ter à nossa esquerda fá e a sua relativa ré menor. À nossa direita nós vamos ter sol, que é quinta de dó, né, e a sua relativa, a relativa de dó no caso, que vai ser de dó não, de sol, desculpe, vai ser mi menor. E a própria relativa direta, né, do dó, que é a escala de lá menor. Já na tonalidade menor nós temos o seguinte: a tonalidade principal sendo dó menor, né, e aqui, ó, o seu quinto grau, né, e o seu quarto grau. O quinto grau vai ser sol menor, né, e aqui vai ser fá
menor e as suas relativas maiores. Então, todas essas aqui são vizinhas da escala de Dó menor, por exemplo. Esse quadro aqui, ó, esses dois quadros aqui, eles são importantíssimos. Você deve entender como é a estrutura desses tons vizinhos, que é um assunto que já foi dado, nós estamos revisando. Então, se aqui você não consegue compreender usando esse gráfico, eu sugiro que você volte e procure lá no seu livrinho, lá na sua coleção, tons vizinhos. Para ser mais específico, você vai abrir o seu livro 6, no capítulo 10. O título é Tons Vizinhos, Tonalidades Vizinhas, Afastadas, né? Próximas e afastadas, algo assim. Anota aí, ó, volume 6, capítulo 10. Tá? E você vai revisar o assunto de tons vizinhos. Bem, como pode ocorrer uma modulação? Existem muitas formas de você fazer uma modulação. Como eu disse antes, não há uma regra que diga assim, olha, você deve fazer a modulação assim, desse jeito. Então, a autora, ela trouxe um exemplo, né, ou algumas situações em que existe uma modulação, mas que nem sempre, né, vai ser desse jeito. A exemplo, ela diz o seguinte, né, há algumas formas de modular. Você vai conhecer alguns processos a seguir, alguns. Primeiramente, observar a presença de um semitom ocorrente, né, ou temporário. Geralmente, ele dá uma pista. Então, veja que essa situação 1 e 2 são pistas. Não necessariamente é assim que vai acontecer. E aqui ela coloca uma observação, né? Atenção, nem todo acidente ocorrente é indício de uma modulação. Pode ser um acidente de passagem cromática, e isso acontece bastante. As pessoas perguntam assim, mas professor, esse sustenido não tem na escala de Dó, mas ele não necessariamente representa uma modulação, ele é apenas uma passagem, uma nota ponte, né? Então, como ela mesma diz, ó, uma passagem cromática. Bem, aqui no caso 1 ela diz o seguinte, se ele for um acidente, se ele for uma alteração ascendente, um sustenido, por exemplo, esta nota é o 7º grau do novo tom. E este está um semitom acima. Ela está se referindo aqui a um Fá sustenido, por exemplo, né? Que seria o 7º grau da escala de Sol, que está um semitom acima dessa 7ª. Mas isso no caso de você estar saindo, por exemplo, da escala de Dó, modulando de Dó para Sol. É onde realmente aparece um Fá sustenido. E isso acontece bastante, mas não é a única forma. E a outra forma, né, que ela indica, que ela cita como exemplo, é se ele for descendente, se for um bemol. Né? Esse bemol ele está dizendo que é o 4º grau do novo tom. Se ele é o 4º grau do novo tom, seria a escala de Fá. Também é um caso muito corriqueiro, aparece bastante, mas pode aparecer outros casos, outras formas. E outra, aqui nós estamos tratando de tons vizinhos novamente. Então, o que é que você tem que centrar? Qual é o seu ponto de observação? Quando você está tocando uma música em uma tonalidade determinada, X, você tem que estar ciente de qual é a armadura dessa tonalidade. Vamos supor que seja Dó. E quando você toca, que você lê, por isso que eu digo aos alunos, antes de começar a tocar, faça a leitura da música e observe as surpresas. E uma dessas surpresas é justamente as modulações, presença de acidentes. Quando esses acidentes aparecem numa determinada música, você muito provavelmente está diante de modulação. Você precisa identificar qual é a tonalidade. E você faz isso por meio das alterações, dos acidentes. Bem, vamos continuar. Aqui ela diz o seguinte, né? Modulação direta. Essa modulação aqui ela é interessante, porque você está tocando uma música X em X tonalidade, e de repente ela termina na tonalidade, está lá, Dó. Aí de repente começa em outra tonalidade. Sem nenhuma preparação, sem nenhum acorde de ligação, nada. Simplesmente ela, passa para lá. Eu vou dar um exemplo mais prático do que o que ela está mostrando aqui. E eu vou utilizar, inclusive, uma das músicas que o Gerson está trabalhando atualmente. Gerson é o aluno que eu estou gravando essa aula, né? E vou deixar ela aqui registrada para os demais também. Por isso que eu estou gravando ela completinha.
A música se chama Millions Scarlet Roses, né? Acho que assim que pronuncia. 1 milhão de rosas escarlates. Acho que a tradução é essa. Você vai notar que ela está em Lá, a armadura aqui, ó, vazia. É Dó ou Lá menor, mas a tonalidade dela é Lá menor. Veja que aqui eu tenho uma dominante primária e em seguida a conclusão da frase. Então você vai ver que a gente tem aqui, ó, inclusive, alterações, tá vendo? Ré, tá vendo? Ó? Ré sustenido. Pronto, esse tipo de acidente aqui, ele não representa uma mudança de tonalidade. Ele é, na verdade, uma passagem, né? Uma ponte cromática. São habilidades que os compositores têm de combinar notas que não fazem da parte da escala, né? Com cromatismo. Veja que aqui nesse ponto da música, ó, aqui, a música termina e repentinamente, depois das repetições, quando ela chega nesse ponto aqui, ela muda de tom repentinamente. Ela estava aqui, ó, em Lá, né? E de repente passa para Si menor, ou seja, ela sobe um tom, tá? E ela não está partindo para um tom vizinho, porque Lá menor e Si menor não são tons vizinhos, certo? Não, nem tão pouco afastados. Por quê? Porque Lá não tem nenhuma alteração. Si já tem 2 alterações. É um tom afastado, sim. É um vizinho assim pulando uma casa, digamos. Mas já foge daquela regra geral. Tá vendo como eu disse que não tem uma regra para isso? O que está acontecendo aqui é que ela subiu um tom, né? Isso é uma opção do compositor. Ele quis fazer desse jeito. Dando continuidade, né? Vamos ver aqui, ó, modulação por acorde pivô. Como é que se dá? Aqui parece que já tem uma preparação, né? É como se a música fizesse assim. Ó, eu estou em Dó e aqui, aí ele bota um acorde assim, como quem diz assim, cria uma tensão, a preparação e muda de tom. Então ele dá alguns indícios. Um segundo caso aqui neste segundo caso, né, da modulação por acorde pivô. A modulação por acorde pivô é uma mudança feita por um acorde comum aos 2 tons existentes. Então, é um acorde que existe tanto em Dó como na escala em que ele vai fazer a mudança. Então, vamos pensar assim, eu estou tocando em Dó e aparece o Sol com sétima, né? E a próxima tonalidade, vamos supor que seja Lá menor. Né? Então, a música ela termina a frase em Sol com sétima e o novo trecho da música começa em Lá menor, dando indício, né? Dando a entender que a música passou para Lá menor. Aqui nesse exemplo que ele está dando, eu não me recordo agora de uma música que eu pudesse usar para teclado arranjador como exemplo. Então eu vou apelar aqui para o exemplo que ela está dando. A música está em Dó, certo? Aqui a armadura é Dó. E aqui ela está indicando, né, quais são os acordes, né? Dó nesse primeiro compasso, aí aqui, ó, Lá, né, Lá menor, nesse trecho, aqui como 6º grau ou segundo da nova tonalidade, né? Em seguida ele faz uma preparação aqui, ó, que é o Sol com sétima, né, para entrar na nova tonalidade. Então, nesse trecho, ele está usando um acorde que tanto tem em Dó como tem na escala de Lá menor, que é o acorde de Sol com sétima, né? E quando você resolve essa finalização entrando em Lá, é uma espécie de cadência de engano, só que ele aproveita para mudar a tonalidade da música. Então preste bem atenção. Modulação por acorde pivô é o tipo de modulação em que você vai colocar um acorde que é comum às 2 tonalidades, certo? Ele é um divisor de águas ali, mas fica muito claro quando você muda a tonalidade, né? Porque o centro tonal muda, no caso Lá menor. A armadura não muda nessa ocasião, mas o centro tonal muda. Mas também pode acontecer de você ter um acorde comum entre as 2 tonalidades, né? E da armadura mudar. Isso pode acontecer sem problema nenhum, né? Sem sombra de dúvidas, isso é algo que acontece. A outra forma, né, uma terceira forma de modulação, seria a modulação por uma dominante secundária. E eu posso dizer a você que essa daqui é mais fácil da gente exemplificar, porque inclusive eu já separei um exemplo aqui para mostrar para vocês. Modulação por dominante secundária é uma mudança feita por um acorde de dominante secundária. Quem não sabe o que é dominante secundária, é bom dar uma olhada aqui nos capítulos anteriores desse livrinho mesmo.
A dominante secundária torna-se a dominante do novo tom. Então, vamos ver aqui uma música, né? Diferente da que Gerson estava estudando. Essa daqui, ó. Deixa eu amplificar aqui, ampliar. Bendeci, Lamé, é muito conhecida essa música. Você vai ver que ela está em Fá aqui, ó. Tadam, pam, pam. E aí toca a música inteira. Quando a gente está chegando aqui, ó, você vê que no finalzinho da peça, vindo aqui para o compasso 25, você tem a tonalidade, ele coloca o tom, né, o acorde tom, para fechar, para dar aquele final. Aí em seguida ele bota uma nota e uma dominante secundária, ele bota uma preparação, né? Então essa nota, esse acorde, ele não pertence a Fá, ele pertence à escala de Lá, que não é vizinho de Fá. Fique bem claro. As duas tonalidades, no caso aqui vai subir 2 tons, né? Eu estava em Fá, vou tocar em Lá. Então essa estratégia aqui, ela é meio assim, grosseira, né? A mudança é drástica, são 2 tons de diferença. Então ele coloca aqui um Mi que vai funcionar como uma dominante secundária, que prepara para o Lá, e o Lá passa a ser a nova tonalidade. Nessa mesma música acontece novamente, ó, ele coloca aqui o Lá concluindo, e depois ele começa a colocar acordes da escala de Lá, né? Ó, o Fá sustenido aqui é a relativa de Lá, é o 6º grau, o Ré é o 4º grau. Mas aí entra uma dominante secundária, que não faz parte da escala de Lá, preparando quem? A nova tonalidade, que é o Dó. Então, veja que na modulação aqui é bem expressivo. A partir do momento onde a música muda de tonalidade, a armadura, ela sofre uma alteração, tá vendo? Ó, aqui você tem 3 sustenidos, indicando que a música está em Lá maior. Aqui, ó, você tem 3 B-quadros, retirando os 3 sustenidos, né, fazendo com que a armadura se configure para Dó maior. Entendeu? E aqui no final ainda acontece novamente, ó. Ele faz uma troca de acordes, inclusive de notas que não fazem parte da escala, que ele está apelando para o cromatismo. Essa parte aqui, ó, esse Ré sustenido menor, Lá menor faz parte da escala de Dó. O Lá bemol não faz parte. Então isso aqui já é cromatismo, né? Mas ao chegar no Lá bemol, você tem a 7ª da dominante, e é secundária, né, porque não faz parte da escala de Dó, da escala de Ré. E aí esse Lá está preparando para o Ré, que vai ser a nova tonalidade e segue até o final. Pois bem, eu evitei usar o exemplo aqui da professora, porque se trata, na verdade, de um exemplo para piano, acaba ficando mais complexo para um aluno que estuda teclado e usa apenas clave de Sol. Mas tentando explicar, você vai ver que aqui, ó, os acordes Dó, Sol, Dó, aí aparece um Ré com 7ª, mais um Fá sustenido. Aí ela até destaca aqui, ó, a presença de um Fá sustenido, que inclusive, né, cai dentro daquele primeiro caso que ela disse assim, ó, se aparecer uma alteração e for ascendente, é a 7ª da nova tonalidade que está um semitom acima, justamente, ó, Fá sustenido é 7ª de Sol, que está acima de Fá sustenido, um semitom acima. Então aqui eu tenho uma dominante secundária e aqui o acorde da nova tonalidade, tá? Encaixa perfeitamente nesse terceiro caso. O que é que você não pode esquecer? Vamos lá. Modulação. Se verifica quando há mudança de tom dentro do mesmo trecho musical. Um tom é deixado e se estabelece um novo tom. Em muitos casos, a música começa em um tom X, faz a modulação, depois volta para o tom original. Isso também não é difícil de acontecer. A maior parte das modulações ocorre entre tons vizinhos, próximos e afastados. Veja, ó, a maior parte. Isso não quer dizer, né, que tudo tem que ser vizinho. Não, você tem que ser capaz de identificar onde está a modulação e para qual tonalidade está sendo feito. Acidentes temporários geralmente indicam a modulação. Então, sempre que você está tocando e aparecer, né, acidentes, alterações que não fazem parte daquela escala, desconfie. Pode ser uma modulação, mas lembre-se que também pode não ser. Pode ser apenas uma nota ponte, por meio de cromatismo. Processos. Modulação direta, né? Você está tocando em Dó e, pô, de repente passa para Sol. Por acorde pivô, que seria um acorde que pertence às duas escalas. Esse é mais raro, esse é mais difícil de encontrar.
Então você tá tocando uma música em dó, aí aparece um acordezinho que faz parte da escala de dó e pá, uma nova tonalidade. Isso se encaixa, isso se concatena tranquilamente. Eu inclusive não usei nenhuma música como exemplo, peço até desculpas. E por dominante secundária, esse aqui é mais corriqueiro. Você está na tonalidade principal, aparece um acorde com sétima menor. Para quem não sabe o que é uma dominante secundária, pelo amor de Deus, volte o capítulo e estude o que é dominante primária, dominante secundária, tá? Para que você não fique aí viajando. Dominante secundária aparece na tonalidade da qual ele não pertence e resolve no acorde que vai ser a próxima tonalidade da música, tá? Bem, existem algumas atividades aqui a serem feitas, tá? Eu sugiro que você faça com calma e mande suas dúvidas, se você é aluno do curso, que você mande suas dúvidas aqui para o vídeo, né? Aqui embaixo você tem como fazer os comentários. Então, caso tenha alguma dúvida, você bota aí. Vou estar respondendo aos alunos, ok? Tem muita gente aí na internet que fica perguntando as besteiras, dizendo as besteiras. Eu simplesmente ignoro, tá? Então, vamos fazer perguntas, assim, persistentes ao assunto, né? Vamos tentar engrandecer a coisa, ok? Eu tentei explicar aqui de forma clara e rápida. Então, a gente vai ficando por aqui. Se você precisa de ajuda, quer fazer um curso de música e, assim, não mora em João Pessoa, que é a minha cidade, não consegue ter aulas presenciais, fala comigo pelo WhatsApp, tá? Aqui na descrição você vai encontrar o meu site. No site você vai ver meios para entrar em contato comigo. Tem meu e-mail, tem meu telefone, tem o WhatsApp, é só entrar em contato. Existe condição de ter aulas, sim, online, à distância. No momento eu estou atendendo alunos à distância. E também adquira os materiais do professor. Partituras, coleção de partituras. Eu tenho aí um songbook que é virtual, tá? Não é físico. Você não vai receber pelos correios. É tudo PDF, tudo baixado pela internet, né? Para você usar no computador. Pode ser usado também no celular, mas muito cuidado com a coleção de partituras, que é muito pesado. Se você usar no celular, vai travar seu celular. Olha aí, é grande e com força. Vamos ficando por aqui. Já falei demais por hoje, né? E o assunto hoje foi modulação, é um assunto importante. Está gravado aí, Gerson, sua aula, como prometido. E vou ajudar outras pessoas também. Então vamos ficando por aqui. Tchau, tchau, galerinha. Até a próxima.